Livro de Oséias, lá no Antigo Testamento, livro de Oséias, um dos profetas do Antigo Testamento, livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, 6, 3. Diz o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ler de novo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, levar o nosso pensamento cativo à Tua Palavra, ao entendimento, ao conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, seja preocupação, ansiedade, relógio, celular, seja lá o que for, Pai. Ó Deus, que nós tenhamos essa disciplina de entendermos que agora é hora de ouvirmos. Agora é hora de prestarmos atenção. Não é hora de deixarmos nossa mente devagar, não é hora de deixarmos a nossa mente ficar acelerado para o que nós iremos fazer ao final do culto, quando o culto terminar, que esse seja o momento em que a nossa mente fique cativa à Tua Palavra e a tudo aquilo que for ministrado aqui nesta noite. Nós reconhecemos que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor. Nós reconhecemos que é a palavra viva e eficaz e que cumpre o objetivo para o qual ela é enviada. Que a Tua palavra encontre em nós um solo fértil para que ela, como semente, possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos desde quinta-feira aqui na igreja, quinta, sexta, sábado e domingo, e hoje nós estamos nessas 3 noites que sucedem a de hoje. Nós estamos falando sobre projeto de vida, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, nós escrevemos os nossos projetos de vida, aquilo que nós estamos colocando diante de Deus e queremos buscar para a nossa vida em 2026, ou queremos colocar diante de Deus em oração, queremos alinhar os nossos sonhos. Nada mais são do que Deus, ou melhor, nada mais são, não, né? Os nossos sonhos não são Deus trabalhando para nós, não é sobre isso. É sobre, sim, escrevermos, é sobre, sim, nos desafiarmos a colocar no papel, para não ficar só no campo das ideias, só para não ficar no desejo, né? Mas que vá para o papel, para que ele nos ajude, nos acompanhe, para que eu olhe e diga, bom, eu coloquei aqui como um alvo, como um projeto para a minha vida espiritual isso, então agora eu preciso fazer coisas para que isso se torne realidade, para que isso colabore na minha vida, para o meu crescimento espiritual, para que esse projeto possa se tornar uma realidade na minha vida. Mas preste atenção, infelizmente eu preciso confessar aqui, que infelizmente muitos desses projetos, tanto talvez os meus, quanto os dos seus, muitos desses projetos durarão algumas semanas, outros alguns meses, poucos projetos atravessarão o ano inteiro. Poucos projetos desses que nós estamos escrevendo, que escrevemos aqui, chegarão ao final de 2026. Eu sei disso, né? Embora eu tenha dito, olha, se tentou, começou, não conseguiu, vai de novo, embora eu saiba e entenda que essa é uma verdade, eu sei que muitos vão começar de novo algo que já abandonaram e infelizmente não vão continuar. E eu não estou aqui para motivar você, eu não sou coach, eu não sou aqui um pregador motivacional, estou aqui para te colocar dentro da palavra de Deus, para que você possa olhar para a palavra de Deus e você possa então, dentro da palavra de Deus, buscar esse ajuste, esse alinhamento para a tua vida, para que você possa em 2026, né, então, desfrutar e viver talvez aquilo que Deus quer que você viva. Então preste atenção, embora muitos desses projetos não passarão e não durarão, ou durarão algumas semanas, outros talvez alguns meses, existe um projeto que não pode ser apenas mais um na agenda. Existe um projeto que não pode, esse sim,
não pode durar semanas, meses e nem sequer durar só o ano inteiro. Este projeto é sim um projeto de vida, ou um projeto para a tua vida. E qual é esse projeto? O projeto de conhecer a Deus. O projeto de conhecer a Deus. E não apenas de conhecê-lo de forma superficial ou de forma ocasional, mas conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo de forma profunda, em profundidade. Então preste atenção, se o sonho que você escreveu aí para a tua vida material, o desejo que você tem para 2026 de realização de sonhos materiais para a tua vida, se esses sonhos, se esses desejos não durarem meses, tem uma canção do Palavra Antiga, Marcos Almeida, que ele diz assim, é que o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio. E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo. Ele está dizendo exatamente disso, ele fala nessa canção exatamente sobre isso. Que muitas das vezes nós começamos, inclusive, nós começamos projetos espirituais na nossa vida que se tornam mais uma comédia do que algo realmente profundo. E que se não tiver profundidade, como ele diz, é que o sagrado vai se tornar hilário mais uma vez, vai começar em abril e vai terminar em maio. Não vai ter durabilidade. Então, o projeto de vida, esse projeto de vida, o projeto da tua vida, o projeto da minha vida, que é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus, ele só será uma realidade se nós encontrarmos nele profundidade. Profundidade. Para que não aconteça exatamente isso. Nós comecemos muito bem o 1º de janeiro, cheio de ânimo, cheio de entusiasmo, né? E tem gente esperando virar o ano para dizer, agora sim eu vou ser crente, já podendo ser hoje. Não, meu projeto de vida o ano que vem, né? Então, o que Oséias está nos apresentando aqui é um projeto de vida, que não é para durar uma semana, que não é para durar um mês, meses, ou quem sabe durar um ano. É um projeto de vida para durar para toda a vida. E é exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz, conheçamos, mas não apenas conheçamos. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus não é um evento. Conhecer a Deus não é algo que acontece um dia na nossa vida. Conhecer a Deus não é algo que aconteceu conosco no dia que nós viemos à igreja pela primeira vez e nos foi apresentado o Evangelho de Cristo. Nos foi apresentado Deus como sendo Salvador, Jesus como sendo Salvador da nossa vida, da nossa alma. Não. E infelizmente muitos transformaram o conhecer a Deus em apenas um evento. Mas olha o que Oséias está dizendo. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O que Oséias está nos apresentando é que o conhecer a Deus não é um evento, é um processo. É um processo, há uma continuidade. É algo que precisa ser contínuo na nossa vida. Por isso que eu falei que esse projeto de vida que Oséias nos apresenta, não é um projeto de vida para durar um mês, alguns meses, ou para durar um ano, mas é um projeto para durar uma vida. Oséias vai dizer, e nós entendemos que conhecer a Deus não é uma reunião. Conhecer a Deus não é a participação num culto. Conhecer a Deus não é estar no domingo na igreja ou outro dia qualquer. Conhecer a Deus é uma caminhada diária. Conhecer a Deus é algo que nós precisamos viver constantemente. Conhecer a Deus não é algo que se encerra quando aceitamos a Cristo. Pelo contrário, é algo que se aprofunda enquanto permanecemos em Cristo.
Conhecer a Deus não é chegar mais longe, é ir mais fundo. É isso que nós precisamos entender. E mais uma vez eu digo, nossos projetos, você ter desejos e sonhos de uma família abençoada, tua família salva, uma vida financeira estável, um trabalho melhor, todas essas coisas são justas. Todas essas coisas são justas. Mas preste atenção, você já percebeu que todo projeto humano, ele tem começo, meio e fim? Todo projeto humano tem começo, meio e fim. Pense na construção de uma casa. Você tem o sonho de ter uma casa. Bom, se você não comprar, se você tiver que construir, você precisa comprar o terreno, você precisa contratar o engenheiro, o arquiteto, você compra o material de construção, você contrata a mão de obra. Veja, ela tem começo, meio e fim, até que o engenheiro, o responsável pela obra te entregue a chave e diga, está pronto. Então o teu projeto humano tem começo, meio e fim. Pense na compra do teu carro. Se você não tem dinheiro à vista, ou se você tem dinheiro à vista, você trabalhou, juntou, foi lá na concessionária, fez o Pix. Cuidado o ano que vem, hein? Pix, cuidado, hein? Acabou a sonegação, hein? Acabou, hein? Então, olha só, nem deveria, né? Mas vamos lá, você vai lá, você compra, você paga, você sai com o carro. Se você não tem dinheiro à vista, você precisa ir lá no banco, fazer o empréstimo, ou você vai lá na concessionária, faz o financiamento, ele vai pesquisar o teu nome, se está ok, se o teu score está alto, aí ele vai liberar o teu financiamento, aí você, veja, tem começo, meio e fim, você sai de lá dirigindo seu carro. Todo projeto humano tem começo, meio e fim. Pense na tua qualificação profissional, você paga a matrícula do curso, você vai para a escola, você vai lá para onde o curso está sendo ministrado, administrado, sei lá o quê. Aí você fica lá quantos meses, talvez anos, buscando a qualificação profissional. Aí você sai de lá com o seu certificado, com o seu diploma. Aí você vai lá na empresa, você mostra o seu certificado, o seu diploma, você está qualificado. Todo projeto humano tem começo, meio e fim. Agora pense nas palavras de Oséias. Pense nas palavras de Oséias. O projeto de vida, esse projeto de vida que Oséias está nos apresentando não tem um fim. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O que Oséias está dizendo é que conhecer a Deus não é um ponto de chegada, é um caminho contínuo. Muitas pessoas, elas encontram com Jesus, são encontrados por Jesus, vêm na igreja, vão na célula, seja lá onde for, foram encontrados, entenderam que ali estava um novo caminho para a sua vida, eles tomaram a decisão, entregaram a sua vida para Jesus, batizaram-se, aí eles vêm ao culto, vão à igreja, vão na célula, vão seja lá onde for, mas não passa disso. Não passa disso. Eles se tornam frequentadores de ambientes, eles se tornam participantes de lugares, de eventos, de coisas, de programações e de programas, mas você não vê o prosseguir, você não vê a continuidade no conhecimento de Deus, você não vê o fruto do conhecer mais a Deus. Você não vê o fruto nessas pessoas do conhecer mais a Deus. Elas ficam estagnadas, elas não se desenvolvem, elas não crescem, elas não amadurecem. O chamado de Oséias, o projeto de vida, o maior projeto de vida do ser humano, não é só conhecer a Deus, é prosseguir conhecendo, é prosseguir se aprofundando mais, é prosseguir se enraizando mais, é prosseguir conhecendo mais a respeito de Deus. E ouça o que eu quero te dizer, esse conhecer a Deus não é ter informações, não é ter informações de Deus.
Você não vem à igreja para ouvir informações, você vem à igreja, você participa de culto, de reuniões, onde o nome de Jesus está sendo glorificado e exaltado, para que você desenvolva um relacionamento, porque isso é conhecer a Deus, isso é prosseguir conhecendo a Deus. Não é conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, não é agora estar associado a uma denominação, não é agora ter um certificado de batismo e dizer, ok, já fiz a minha parte, não. Esse é o ponto de chegada, esse é só o ponto de chegada, mas ainda tem uma estrada a ser caminhada, ainda tem um caminho a ser percorrido, e esse caminho a ser percorrido acontece no prosseguir conhecendo a Deus. Muitas pessoas estão como Jó, dizendo, eu te conheço só de ouvir falar. Tem pessoas, infelizmente, dentro da igreja, que se ela não estiver num ambiente de oração, ela não ora. Se ela não estiver num ambiente que instiga a leitura da Bíblia, ela não lê. Ela não lê a Bíblia. Se ela não estiver num ambiente de promoção das coisas espirituais, ela vai morrer espiritualmente. Ela vai morrer espiritualmente. Porque ela não tem raiz. Porque ela não entendeu que o processo é contínuo. Que o processo é contínuo. Sabe, irmãos, a gente fica aqui, vocês sabem como eu sou. Eu fico aqui instigando, eu fico aqui incentivando, eu fico aqui dizendo, gente, isso aqui não é por outro motivo a não ser que você entenda a maior necessidade do ser humano, o maior projeto de vida, que não é a tua conquista material, e ainda que você possa celebrar, e eu quero me alegrar com elas, junto com você. Mas não tem coisa que alegre mais o coração de Deus quando Ele vê seus filhos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Conhecer a Deus não é ter informação, é se relacionar com Ele. Conhecer a Deus não é simplesmente receber informações a respeito dEle. Todo mundo sabe que Deus é amor, mas poucos experimentam o amor de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus se tornou um evento para eles. Se tornou um evento. Tem muita gente que abre a boca e canta. O inimigo tenta lá, se embaraça para me envergonhar, mas não vai. Mas quando isso se torna prático na sua vida, quando vem a aflição, quando vem a angústia, quando vem o problema, porque ele não está enraizado em Cristo, ele desmorona. E o inimigo fica olhando para ele, dizendo, ué, você não disse que eu não ia te derrubar? Te derrubei. Oséias está dizendo, conheçamos e prossigamos. Sabe, esse é o projeto que vai durar para a vida. Esse projeto não tem fim. É todos os dias você tendo mais experiências com Deus. É todos os dias você desenvolvendo mais o teu relacionamento com Deus. Não é você buscando informação, deixa eu ver quem Deus é. Deixa eu ver o que Ele tem para dizer. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. É relacionar-se com o Deus da palavra. É relacionar-se em intimidade com esse Deus. Irmão, preste atenção, o próximo ano não pode ser apenas uma mudança de calendário. Estou cheio de expectativa para o ano que vem, e o que Deus pode fazer no ano que vem que Ele não pode fazer agora? Você acha que Deus também está lá esperando, estou louco que chegue dia 31 logo, para eu fazer algo novo? Nós também temos umas coisas meio malucas. Nós estamos empurrando com a barriga o projeto de vida 2026. Não, o ano que vem eu vou. Por que se você pode fazer agora? Por que o ano que vem eu prometo que eu vou ser fiel? Mas por que não é fiel hoje? Que número mágico é 2026? O próximo ano não pode ser apenas uma mudança de calendário.
ela precisa ser uma decisão espiritual. 2026, vamos pensar no 2026, eu não quero me contradizer, já que está todo mundo dizendo, ai pastor, já acabou 2025. Não, ainda é 28 hoje. Mas tudo bem, vamos pensar em 2026. Que não seja só uma mudança de calendário. Dia 31, 23, 59, estamos a 1 minuto do próximo ano. Que não seja só uma mudança de calendário, mas que seja uma decisão espiritual. Um ano em que a prioridade não será apenas servir a Deus, mas conhecê-lo mais profundamente. Porque quando conhecemos a Deus, servimos melhor. É inadmissível, é inacreditável eu dizer que sirvo a Deus, que conheço a Deus, se o sirvo do jeito que eu quero. É inadmissível. É não reconhecer a grandeza. Nós estamos tratando e lidando e servindo ao Rei, ao Senhor, ao Salvador, ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não é um homem qualquer. Não é um homem qualquer, é aquele que tem o cetro da justiça na sua mão. É mais do que isso. Nós servimos bem ao patrão, servimos bem às pessoas, mas a Deus nós servimos muitas vezes de qualquer jeito, sabe por quê? Porque nós não o conhecemos como deveria. Chega de camisa regata e bermudão lá no fórum para ver o que vai acontecer com você. E eu não estou falando de roupa, não é isso, não é de veste, não é sobre isso. Eu estou falando de uma postura do coração. Porque às vezes a postura do nosso coração está pior do que a roupa que nós estamos vestindo. Nós podemos estar por fora maravilhosamente bem, mas por dentro totalmente descomprometidos, com o coração totalmente descomprometidos. Entenda isso, meu irmão. Quando conhecemos a Deus, o servimos melhor. Quando conhecemos a Deus, discernimos melhor. Nós conseguimos discernir o que está à nossa volta, conseguimos discernir vontade de Deus e vontade do homem, conseguimos discernir as coisas de Deus e as coisas do homem. Preste atenção nisso, quando conhecemos a Deus, resistimos melhor ao pecado, resistimos com mais força às distrações, conseguimos resistir com mais intensidade às pressões. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Dizer que conhece a Deus se vive na prática do pecado. Porque se vive na prática do pecado, não conhece a santidade de Deus. O escritor aos Hebreus diz: sem santificação, sem separação do pecado, ninguém verá a Deus. E a gente fica flertando com a coisa errada. Não, Deus perdoa. Ele perdoa. Por incrível que pareça, Ele perdoa. Só Ele mesmo para fazer isso. Preste atenção. A maior tragédia da igreja na atualidade não é a falta de informação bíblica. Hoje tem celular, tem Bíblia no celular, Bíblia de papel, Bíblia na televisão, Bíblia em tudo que é lugar. Tem pastores, padres, pregadores com milhões de seguidores em YouTube, rede social. A maior tragédia da igreja na atualidade não é a falta de informação bíblica. O povo sabe versículo de cor. Se você vê aí, se você vê na televisão, em qualquer lugar, qualquer um está falando, está repreendido. Em nome de Jesus.
Qualquer um está citando o versículo bíblico. A maior tragédia da igreja na atualidade não é a falta de informação bíblica, é a familiaridade com ela sem intimidade. Esse é o grande problema. Pessoas que sabem versículos de cor, a Bíblia de cor, mas não têm intimidade nenhuma com a palavra. É um texto, é uma letra sem vida, que não traz e não faz efeito nenhum para ele. Ele está lendo, por exemplo, está lendo hoje, que eu devo conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Para muitos aqui, infelizmente, é só mais uma pregação. Porque ele não vai sair daqui decidido a viver isso. A renunciar a si mesmo, a negar a sua vontade, a sua carne, para conhecer a Deus. Não ter informações dele, mas ter relacionamento. Porque conhecer a Deus não tem nada a ver com informação. Tem a ver com relacionamento. Preste atenção. A maior tragédia da igreja na atualidade não é a falta de congregar. É a falta de discernimento do corpo de Cristo. Não é a falta de congregar. Porque tem gente que vem só para desencargo de consciência. Eu tenho que ir, faz dias que eu não vou na igreja, hoje eu tenho que ir. Ele está congregando, mas ele não tem discernimento do corpo de Cristo. Porque se ele tivesse discernimento do corpo de Cristo, ele estava aqui servindo ao corpo de Cristo, sendo útil para o corpo de Cristo. A maior tragédia da igreja na atualidade não é a falta de orar, é a falta de reverência e temor na hora de orar. Preste atenção. Pessoas sabem falar de Deus, cantar sobre Deus. Tem gente que sabe até defender Deus, que nem precisa, né? Mas tem gente que sabe até defender Deus, mas vivem anos da sua vida sem avançar 1 centímetro no relacionamento real com Ele. Falam sobre Deus, cantam sobre Deus, pregam sobre Deus. Mas quando você olha, o nível é raso. O fruto não aparece. O fruto do Espírito não se desenvolve. Irmão, preste atenção. Conhecer a Deus não é acumular dados sobre Deus. Não é você abrir a planilha do Excel e dizer, deixa eu ver o que. Deus é bom, X. Deus é amor, X. Não. Conhecer a Deus não é acumular dados sobre Deus, é ser progressivamente moldado por quem Ele é. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Entenda isso. Conhecer a Deus não é acumular dados sobre Deus, é ser progressivamente moldado por quem Ele é. Ele é bom, Ele é bondoso, eu sou bondoso, Ele é amor, eu sou amor, Ele é perdão, eu sou perdão, Ele é graça, eu sou graça, Ele é misericórdia, eu sou misericórdia. Porque eu fui feito à imagem e semelhança dEle. E se eu nasci de novo, se eu nasci dEle, e se eu nasci nele, Ele precisa ser visto em mim e através de mim. Quanto mais conhecemos a Deus, menos máscaras cabem na nossa vida. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos relacionamos com Ele,
na profundidade que se faz necessário, não tem como viver uma vida de hipocrisia, de mentira, de falsidade. Pode até demonstrar para os outros, pode até enganar outros, mas não consegue enganá-lo. Entenda isso, quanto mais o conhecemos, menos sobra espaço para uma espiritualidade infantil, frágil, dependente de estímulos externos. Tem muita gente que, se você não mandar uma mensagem, irmão, você não foi na igreja. Que a espiritualidade dele depende de um fator de motivação externa. Ele precisa se sentir valorizado, ele precisa saber que as pessoas sentiram falta dele. Tem gente que tem uma espiritualidade frágil, que se você pregar um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais, pastor hoje tá, brigou com a pastora. Porque é uma espiritualidade frágil. Porque ele não consegue entender que a palavra, às vezes não, a palavra é o próprio Deus falando com ele. Eu já cansei de sair da igreja, Júnior, alguém perguntar para mim, o que foi, pastor, estava brabo hoje? Olha, irmão, dá vontade, a resposta vem aqui, ó. Vem aqui, mas eu lembro que eu sou crente. Eu lembro que eu estou saindo da igreja, porque se já fosse no outro dia... tem gente que tem uma espiritualidade frágil, infantil. Aí vai para a internet, apanha. Lá na internet tem os pregadores lá, seu sem vergonha, seu não sei o quê, você vai para o inferno. Ah, Jesus falou comigo. Aí ele vem para a igreja, Rodox, aí ele apanha aqui. Não venho mais que o pastor. Pode apanhar dos outros. Agora o pastor aqui tem que ser, irmãozinho, glória a Deus, hein? Vai dar tudo certo para você, tá? Fica tranquilo. Aqui, ó, pode vir que aqui é salve. Salve aqui. Tem gente que tem uma espiritualidade, por isso. Sabe por quê? Porque ele conheceu a Deus, mas não prosseguiu conhecê-lo. Ele conheceu de informação, ouviu falar, parou aí. Ai, pastor, é que não tem culto de oração na igreja, mas não ora em casa por quê? Depende de culto de oração? Tá bom, vamos fazer agora, 2026 vai ter. Olha os crentes. Quero ver. Eu ouvi quantos amém saiu aí, hein? Uns 70 amém saiu aqui. Pastor, é que eu trabalho dia de semana. Tá bom, vamos fazer domingo de manhã. Me diz qual horário você pode. Não. Olha o que diz capítulo 4 de Oséias, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. E é óbvio, eu não posso tirar do contexto. E esse versículo aí, Deus está batendo nos pastores, nos pregadores, nos profetas. Ele está dizendo, vocês deveriam estar ensinando certo e não estão. Ele está dizendo, por causa de vocês, o meu povo está perecendo. Então aqui é menos Shabanaia e mais conhecimento. Olha o que o texto vai dizer, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Veja que o texto não diz que o povo está perecendo por falta de atividade. O meu povo está perecendo porque não tem mais culto na igreja. Meu povo está perecendo porque não é falta de atividade, é falta de conhecimento. O povo não perece por falta de atividade, por falta de ter o que fazer. O povo perece por falta de conhecimento. Sabe por quê? É o conhecimento que gera discernimento. É o conhecimento que gera maturidade, é o conhecimento que gera estabilidade espiritual e é o conhecimento que gera firmeza em tempos de crise. O capeta chega para Jesus e diz, transforma essas pedras em pães. Ele não disse, está amarrado. Ele disse, está amarrado. Ele disse,
está escrito. Está escrito. Isso é o quê? Conhecimento. Ele disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pula daqui, pula daqui. E ele usa a palavra, porque está escrito. Jesus não diz, está amarrado. Está amarrado, Satanás. Ele diz, está escrito. Também está escrito. Ai, pastor, mas é legalismo ficar decorando versículo? Eu não vou nem responder se essa pergunta apareceu na tua cabeça ainda. Isso é desculpa. Conhecer a Deus exige decisão, não emoção. Decisão. Tem gente esperando, quando um anjo vier, o Espírito Santo descer. Tem gente esperando um arrepio em casa para, vou ler um versículo aqui. Preste atenção, conhecer a Deus exige uma decisão, não emoção. Sabe por quê? Porque emoções vêm e vão. Tem dia que eu acordo e falo, hoje eu vou para a academia. Meio-dia eu falo, estou pensando. 4 da tarde eu falo, vou não. Emoção vem e vai. Se você está esperando um arrepio, se está esperando algo extraordinário, que mexa com o teu coração, que toque na tua alma, para. Conhecer a Deus é uma decisão. Continuar, prosseguir em conhecer a Deus é uma decisão. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Quais são as coisas que te aproximam de conhecer a Deus? Quais são as coisas que te aproximam de conhecer a Deus? Quais são as atividades espirituais que te aproximam de conhecer a Deus? É simples. É decidir começar a viver exatamente isso. Preste atenção. Quem decide conhecer a Deus permanece, mesmo quando a empolgação acaba. Já viu como que é evento? É vento. Já viu como é vento? Evento é vento. Porque todo mundo se empolga. Todo mundo se empolga. Quando termina o evento, virou vento. Mas quando o evento vem e você tem a motivação correta, o evento acaba, mas a empolgação não. O teu desejo de conhecer mais a Deus continua cada vez mais aceso dentro de você. Crescimento espiritual não acontece por acidente. Crescimento espiritual é fruto de rendição diária. Entenda, prosseguir em conhecer o Senhor é escolher profundidade quando o mundo oferece pressa. Quando o mundo oferece pressa. Entenda isso. É escolher o silêncio quando o barulho é mais confortável. É escolher transformação quando a repetição parece mais segura. Eu quero te dizer o seguinte, Deus não se revela plenamente aos apressados, mas aos famintos. Deus, hoje eu fui dar suco para o Johanna, e aí, dou um gole, pai, para que isso? Põe tudo de uma vez. Eu falo, é para você saborear, guri. Toma um pouquinho, faz. Toma outro pouquinho. Porque é assim que você saboreia. É quando você desfruta de cada garfada que você dá na comida. Já tentou comer com pressa? Já comeu com pressa, né? Que eu sei. Não tinha gosto de nada. Sobrou um estômago cheio. Por quê? Porque a pressa não revela o sabor. A pressa não revela, não te deixa degustar. Agora, quando você come tranquilo,
Você mastiga, joga para lá, joga para cá, joga para o meio. Quando você mastiga, você consegue. Alguém diz para você, ai, você viu que delicioso? Você viu que tem isso? Você diz, não, tem sim. Por que ele não sentiu aquele gosto? Porque, glup, glup. Ele tem pressa. Deus não se revela aos apressados, mas aos famintos. Aqueles que sabem saborear a presença dEle. Aqueles que sabem se achegar diante de Deus com reverência, reconhecendo sua grandeza. Aqueles que dizem, não tenho pressa de saber mais, de me relacionar mais, de ter mais tempo contigo e de ter mais tempo com a tua presença. Quando você olha a palavra de Deus nos instiga a crescer. Porque crescimento é maturidade. Entenda, crianças espirituais vivem de estímulos. Vamos, gente, vamos lá, mão pra cá, agora todo mundo pra cá. Crianças espirituais vivem, vamos, gente, vamos jejuar. Vamos, gente, agora vamos lá. Vamos, gente, agora vamos cá. Maduros vivem de convicções. Eu vou ler a Bíblia porque eu sei o que eu preciso. Eu vou dedicar o ano a uma leitura devocional porque eu sei o quanto isso vai ser bom para mim. Eu vou à igreja, eu vou cultuar porque eu sei que eu faço parte de um corpo, de uma família. Crianças se ofendem com facilidade, maduros permanecem firmes. Crianças precisam ser carregadas, maduros carregam outros. Meu Deus, meu Deus. Que 2026, já olhando para 2026, que 2026 seja o ano em que a igreja não viva de encontros ocasionais, mas de um caminhar constante. Que o maior projeto não seja algo que termine em dezembro, mas algo que nos acompanhe pela vida toda. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, até que Cristo seja formado em nós e Deus seja glorificado em tudo. Fique de pé.